O acidente de trabalho, ele gera a possibilidade daquele segurado, né, aquele trabalhador, ganhar alguns benefícios da Previdência Social, né, pagos pelo INSS. Então, a gente fala muito sobre o auxílio-doença, sobre a aposentadoria por invalidez, que agora tem nomes novos, né, auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Após a reforma, teve uma alteração ali na denominação. Mas, né, no frigir dos ovos é a mesma coisa. E o outro benefício, que esse não mudou de nome, que é o auxílio acidente. Ele é um benefício, então, bem importante, como eu havia falado, porque existe a situação do segurado que fica totalmente incapacitado e não consegue retornar ao trabalho para nenhum outro tipo de atividade. Existe a situação daquele trabalhador que fica temporariamente incapacitado e aí ele retorna e tem a estabilidade, né, de 12 meses quando retorna ao trabalho. E existe a situação daquele segurado que ficou com uma redução da capacidade laboral. Ele não está totalmente incapacitado, ele consegue retornar. Às vezes ele é adaptado, né? Esse é o termo, né? Exato. Adaptado dentro da empresa. Faz o curso dentro do INSS mesmo, de Isso. adaptação. E aí ele retorna. Exato. Exato, existe essa possibilidade. E ele também acaba, às vezes, até perdendo o emprego, porque ele não consegue mais desempenhar aquela função da forma que ele desempenhava antes, né? Não existe o mesmo grau de dificuldade, né? Ele não tem mais a mesma agilidade, destreza, né? Para desempenhar aquela função. Então, como que, né? Ele tem que ser compensado de alguma forma, né? É um risco social que precisa ser sanado. Então, aí a gente tem o benefício de auxílio acidente, né? Ele é um benefício, então, que é pago para o segurado empregado, como a gente estava falando agora, também para o avulso, trabalhador avulso, e o segurado especial, que é o trabalhador rural, né? São esses três. O contribuinte individual não tem direito ao auxílio acidente. Então, ou seja, se uma pessoa é prestadora de serviços dentro de uma empresa como MEI ou como PJ, ele não pode usufruir do auxílio acidente. Isso já foi discutido, assim, né? Já é bem pacificada essa questão, assim, o contribuinte individual, ele não tem direito ao benefício. O profissional liberal, ele é um contribuinte individual? Sim. Sim. Então, os médicos, os advogados que atuam como empresa individual, De forma autônoma. Isso. De maneira autônoma, eles são contribuintes individuais e, portanto, eles próprios não têm direito ao auxílio acidente. Eles não. É só para o segurado empregado, que tem A CLT. isso, o trabalhador avulso e o segurado rural, né? Trabalha lá no meio rural, em regime de economia familiar. E quando pensando na experiência daqueles que nos procuram e têm dúvidas a respeito disso, como que é possível saber, pelo menos de maneira aproximada, qual é o valor que ele tem para receber? Ótima pergunta. O auxílio acidente, ele não é um benefício substitutivo de renda. O que quer dizer isso? Ele não tem ali o objetivo não é dar a renda para aquele trabalhador que está totalmente impossibilitado de trabalhar. Ele vai funcionar como uma indenização, né? Então, uma complementação da renda. Então, ele não impede que aquele segurado volte a trabalhar. Eu volto a trabalhar e continuo recebendo o benefício até a data da minha aposentadoria. Então, é como uma compensação. Uma compensação por aquela perda. Então, o valor dele é um pouco reduzido. A regra é que é 50% do salário de benefício do auxílio-doença que precedeu aquele auxílio-acidente, né? Então, ele vai ser mais ou menos a metade do que ele recebia lá quando recebia auxílio-doença. E ele segue recebendo por, né, muitos anos aí até a sua aposentadoria ou, enfim, o óbito, né? Então, ele é bem interessante. Apesar de ter um valor menor, ele é um benefício, né, que segue sendo pago por muitos anos e acaba auxiliando mesmo esse trabalhador, né? Que está nessa situação, assim, de repente não conseguir se recolocar no mercado de trabalho de uma forma tão interessante. Às vezes ele não tem a mesma remuneração que ele tinha antes, porque não consegue mais exercer aquela profissão que era mais rentável, enfim. E esse é o auxílio acidente? Esse é o auxílio acidente. O nome dele é auxílio acidente. Que vai ser pago, então, de maneira permanente. Uhum. Em face dessas sequelas Isso. remanescentes aí.
Porque quando do acidente em si, quando ele tá afastado do trabalho, ali ele vai ser beneficiário de outro benefício. É outro benefício, que é o auxílio doença, né? Ou o auxílio por incapacidade temporária. Esse é um benefício temporário, como o nome diz mesmo. Então, ele vai da data do acidente até o momento que aquele segurado recuperar a capacidade para o trabalho. O fato é que nem todos recuperam. E o fato é que não tem um limite também. O prazo indeterminado, ele às vezes pode durar 6 meses, 1 mês, 5 anos, 10 anos. O pessoal, às vezes, perde um pouco do conceito de tempo, porque às vezes é tão duradouro que eles acham que o benefício por prazo indeterminado, o prazo indeterminado, ele precisa ser algo curto, mas não é necessário. E esse auxílio acidente por incapacidade permanente, então, como complementação da renda, permite o trabalho. Aliás, eu acho que o sistema quer ver aí essas pessoas trabalhando, né? Isso. Exato. E naquele período temporário do acidente em si, do afastamento, ali ele também pode exercer atividade profissional quando afastado? Quando o segurado está recebendo o auxílio por incapacidade temporária ou a aposentadoria por incapacidade permanente, ele não pode exercer nenhum tipo de atividade remunerada. Inclusive, se esse empregado ele moveu uma reclamatória trabalhista, por exemplo, contra uma segunda empresa, ou buscando vínculo, isso já aconteceu conosco, tá? Buscando vínculo contra uma segunda empresa, sendo que pela primeira ele estava recebendo o benefício em função de um acidente. É possível que a Justiça do Trabalho comunique a prestação de serviços inadequada daquele segurado e o INSS mova uma ação de regresso por utilização inadequada do benefício em período que ele não deveria estar trabalhando, que o benefício é substitutivo à renda do trabalho, né? Então, existem esse tipo de coisa. Às vezes, as pessoas acham, tô recebendo de uma empresa aqui, tá tudo bem, vou tentar me inserir no mercado de trabalho, vou buscar um trabalho de autônomo, mas daqui a pouco preencher os requisitos do vínculo e tá numa confusão. Isso pode ter repercussões diretas para aquele segurado. E na experiência desse segurado, ele vai receber isso de maneira permanente. Mas há hipóteses em que esse pagamento vai cessar? Sim. Por exemplo, o INSS pode conceder um benefício de auxílio acidente para um segurado, entendendo que ele está apenas parcialmente incapacitado. Contudo, ele não consegue exercer nenhuma atividade e ele está incapacitado de forma total. É possível pleitear judicialmente a conversão desse benefício de auxílio acidente em aposentadoria por incapacidade permanente. Então, ele é convertido em outro benefício e aí ele deixa de receber. Passa a receber a aposentadoria, né? E deixa de receber o auxílio acidente. Outra opção ele voltou a ficar, por exemplo, fez uma cirurgia, né? Voltou a ficar totalmente incapacitado por um período. Então, mas ele tem uma interrupção daquele benefício. O auxílio acidente ele fica suspenso, enquanto o segurado está recebendo o auxílio por incapacidade temporária. E quando ele se recupera, né, mas mantém só a redução e não mais a incapacidade total, ele volta a receber o auxílio acidente também.